Sejam todos bem-vindos, que a paz, que a tranquilidade sejam a chama viva no teu coração. Que cada um de vocês que gostam do meu trabalho, eu peço que se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem e não esqueça, se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com outro alguém. Antes de começar, eu preciso te avisar de algo importante que vai acontecer ao longo desse vídeo, que eu vou te passar sinais tanto de eventos que podem acontecer nesse mês, como no próximo. Quer ficar por dentro, se proteger, fortalecer sua energia, então fica até o final e quando terminar, não esquece de deixar o teu like e deixar também o seu comentário. Virgem, iniciamos a sua consulta de tarô e baralho cigano. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, Mercúrio ou qualquer outro tipo de posicionamento importante nesse signo. Se você caiu por acaso aqui nessa leitura, acompanhe até o final que eu vou dar detalhes, especialmente de como anda a sua energia. Sempre que eu solicitar aqui a data do seu nascimento, é uma maneira de eu me conectar com você, então não hesita em deixar sua data aqui nos comentários. O tarô de Virgem hoje vai mostrar, através de uma leitura canalizada logo no início, que alguém da sua família com a letra J vai passar por algo. E eu vou te revelar o que vai acontecer no decorrer dessa leitura. Por que que tem a ver com a sua família? Porque nós temos cravado na sua leitura a carta da árvore do baralho cigano. A árvore, ela fala sobre esse espírito da linhagem, sobre as memórias. E quando vem aqui aspectado com a imperatriz, nas questões futuras, não tem para onde fugir. Isso mexe exatamente com a tua saúde emocional, familiar, física, espiritual. É algo que você está querendo resolver, principalmente que vem passando de gerações e gerações. A imperatriz também fala sobre a família, fala sobre o ventre, sobre esse campo familiar, e pode ser algo que pareça agora a necessidade de unificar, talvez por uma cura da linhagem feminina, talvez por um resgate das memórias maternas. Algo me fala sobre um processo de florescimento dentro da tua família. E quando vem aqui com essa árvore genealógica, ainda mais com 8 de ouros, que numa leitura mais moderna, ela me lembra aqui a árvore da vida, que representa também o reflexo do físico, também na árvore cigana, do útero da imperatriz, da estrutura da tua linhagem. Eu estou falando também tudo isso porque no norte da sua leitura, com 8 de ouros, que representa muito aqui o arquétipo da artesã, do artesão, é aquele que trabalha silenciosamente, que molda as situações, que aperfeiçoa. Então, alguém da tua família que tem a letra J está passando por uma situação de construir, de sair de um padrão repetido, ou até mesmo de encarar um ciclo de resolução. Isso pode ser uma obra sendo construída, isso pode ser aqui um serviço, um trabalho que ela oferece para ajudar minorias, de repente um trabalho com uma ONG. É isso que preenche essa pessoa, é um trabalho minucioso feito com as mãos. E envolve também aqui essa solidariedade. Isso pode ser justamente agora uma pessoa encontrando a sua maior habilidade, o seu Dharma, que antes não conseguia entender, não conseguia preencher esse vazio, talvez por já ter se dedicado a outros assuntos, a outros trabalhos, porém algo nunca preenchia essa pessoa da tua família. E agora é como se houvesse aqui uma intenção emocional, que essa pessoa encontra o seu Dharma, que essa pessoa encontra a sua habilidade, e isso vai preencher uma carência que existia em alguém da sua família. Eu estou sentindo também aqui, talvez essa pessoa já ter te pedido uma ajuda, ou ter tentado se aproximar de você, talvez por uma distância geográfica, talvez
por uma rotina, de repente, que não batia com seus horários, e hoje, nas questões aqui do passado, que aparece aqui a carta da morte, dá para ver que tem uma mudança de vida entre você e essa pessoa. Há uma aproximação, há um ciclo desafiador se encerrando, e isso pode trazer uma transformação brusca na maneira como você e esse ente querido da sua família se relacionam. E na maneira como vocês se relacionam, isso vai trazer um renascimento. Aproveita que essa energia está disponível e já escreve aqui nos comentários: eu renasço quantas vezes for necessário. Repetindo, eu renasço quantas vezes for necessário. Uma questão do passado aqui com a morte vai ser deixada de lado entre você e essa pessoa da tua família, porque o inconsciente, para ajustar as coisas, está falando muito mais alto. E tem a ver com essa habilidade que essa pessoa descobre, lapida, aperfeiçoa e passa por um processo alquímico de transformar com 8 de ouros chumbo em ouro. Nas questões futuras, aqui como eu havia falado, nós temos a Imperatriz, que é aquela que suaviza, que cuida do ambiente da casa, que traz esse ar maternal, que corre atrás aqui de um atraso ou de uma falta de carinho. Tem algo que floresce na relação entre você e o ente da sua família que estava tendo uma convivência um pouco difícil, complicada. Agora nós temos um crescimento emocional. E tem a ver como essa pessoa começou a entender mais como proteger-se de um lado, de um ego, ou deixar para trás aquela sensação de nunca querer dar o braço a torcer. A síntese, o raio-x da tua leitura está falando sobre um ciclo emocional retornando. Isso pode ser um pedido, uma conversa, um encontro, um reencontro, uma necessidade de olhar olho no olho para você. Se havia um desafio emocional, uma confusão, isso está ficando lá para trás. E é como se ambos estivessem se livrando de questões kármicas. Se você sente que você, ou um ente querido da tua família, precisa se livrar disso, escreve aqui nos comentários: eu dissolvo contratos kármicos. Repetindo, eu dissolvo contratos kármicos. A grande revelação aqui é como se a maneira como vocês se relacionam fosse agora selada no quesito da paz. Tem algum tipo de questão de chamado onde o inconsciente fala mais alto, de organizar aqui principalmente algo que envolve as tuas raízes, de onde você veio, da sua terra natal, já que nós temos a árvore do baralho cigano. E quando vem o 8 de ouros, só confirma um movimento prático, palpável, repentino, que precisa ser feito para ajustar, para aperfeiçoar e começar a encontrar uma habilidade, abaixar um pouco a guarda, para que as coisas possam entrar no fluxo natural da vida. Aqui também me fala muito sobre um padrão com o cavaleiro de copas, em que alguém vai fazer o que o coração está pedindo, solicitando, clamando. E eu estou falando isso porque a árvore, ela representa a estrutura espiritual. Ela representa essa árvore genealógica, pode representar também numa leitura mais moderna, Sefirá, que corresponde ao nível de consciência humana, do desenvolvimento da sua alma e que atinge em cheio a tua base, o teu núcleo da família. Seja a família aqui encarnada, o chão da tua vida, é uma memória emocional ancestral que vocês vão ter acesso, retorno, com a Imperatriz ao útero cósmico. E para mim isso representa aqui um entendimento entre a Grande Mãe, que representa aqui a Imperatriz. Existe também aqui questões casando o 8 de ouros com a Imperatriz, que fala sobre herança divina, sobre propósito, sobre vocês alinhando o que uma quer com a outra ou com o outro em relação à manifestação daqui para frente. E isso pode ser com a presença desse cavaleiro de copas, curando memórias e focando realmente na matéria, na família.
Se você quer obter essa resolução, escreve aqui nos comentários: eu permito que a cura chegue. Repetindo: eu permito que a cura chegue. Outro ponto também muito importante é que eu só estou sentindo no primeiro nível da sua leitura o naipe de ouros. E o que isso representa? Isso mostra que talvez uma falha que você precisa trabalhar mais, a maneira como você se comunica, a maneira como você trabalha além do naipe de ouros e o naipe de copas, a comunicação, os pensamentos, devido à falta aqui do naipe de espadas, somado também com a falta do naipe de fogo, do naipe de paus. Sem o naipe de fogo, você fica praticamente anestesiada, anestesiado e falta ânimo para resolver esses processos aqui familiares. Então começa a buscar esse fogo de alguma forma, a reacender, a se posicionar, a não ficar nessa passividade. Se você precisar, toma a frente, porque eu sinto que é o momento de encarar o que você tem mais medo. E o medo, se você se acomoda, ele fica um medo funcional. Você nunca quer sair daquele ponto, daquela zona, entre aspas, de segurança. Então sai da estagnação. Se você tem algo para resolver com um ente querido, parte do princípio ativo de você ir para frente, porque tem uma reciprocidade de quem está do outro lado. Sentiu a conexão? Escreve nos comentários: essa leitura está ressoando com o meu momento. Repetindo: essa leitura está ressoando com o meu momento. Até porque está chegando confirmações aqui, a cura chegando, vitória com a energia dos 6 de paus, rainha de copas, sabia que haveria uma conexão afetiva. Rainha de copas não nega, representando a carta de Arcanjo Miguel. Vocês estão entrando aqui praticamente no desenrolar dos fatos, de deixar aquela estrutura velha ser demolida com a torre, momento aqui de abandonar a falta, a escassez, o frio da solidão. Estão agora presentes um no coração do outro, da outra, Cavaleiro de Copas, para que comecem agora a viver uma nova vida, a partir de hoje com a morte, nutrindo a partir de hoje esse entendimento com a Mãe Sagrada, com a Mãe Celestial, Imperatriz, fazendo os processos de soltar o que estava sendo ervas daninhas nas suas raízes, impedindo os frutos, carta da árvore, aperfeiçoando, lapidando o que precisa, 8 de ouros, e colocando aqui as coisas agirem com a força do pensamento, com a carruagem. Muito obrigado às pessoas que estão fazendo doações via Pix. Caso você queira contribuir, aponta o seu celular para o QR Code que vai diretamente para o Pix do canal. O seu arcanjo solicita humildemente uma vela branca e que você escreva esse mantra nos comentários. Arcanjo Jofiel, eu recebo inspiração divina. Repetindo: Arcanjo Jofiel, eu recebo inspiração divina. Gratidão, te aguardo no próximo momento.